Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Ah, Mais um vídeo aqui, dessa vez um vídeo diferente, tá? Eu tenho várias ideias, né, para fazer, para publicar, né, os vídeos e essa é uma das que eu já estava pretendendo aí executar há muito tempo. Eu tô na área de licenciatura, né, e eu gosto muito de escrever e uma das coisas aí que meio que atormenta os alunos aí, os estudantes, em relação aos vestibulares é a redação, né? A redação, ela pode ser utilizada, né, em diversos aspectos. Então, se você pensa que redação é somente para vestibular, está enganado. A redação ela pode ser utilizada para teste, né, e aprovação em entrevista de emprego. Ela pode ser utilizada para observar se você consegue se expressar, se você sabe de fato a língua portuguesa, né? E, enfim, pode ser utilizada para várias coisas. E aí, no caso, estou com essa ideia. Não vai ser um vídeo só, né? Vão ser vários. E eu dou aula já em um lugar em específico, como voluntário, né? Para pessoas de baixa renda. E aí eu acho que é bacana eu transferir um pouco desse conhecimento para o YouTube, porque não são todas as pessoas que têm oportunidade, né? De ter esse conteúdo assim fácil. Que hoje em dia é muito desbalanceado, né, as coisas. A gente tem uma, uma discrepância enorme aí, né, em relação à desigualdade social aqui no Brasil. Enfim, serão vários vídeos, tá? Esse aqui é um vídeo introdutório. Serve tanto para você que está começando agora ou para alguém que já entende um pouco e quer se aprofundar ainda mais. O objetivo em si é ajudar todas as pessoas. Se quiser adicionar coisas, pode colocar aqui nos comentários se você gostou ou não. Se você gostou, explica motivo, tanto faz. Eu quero ler todas as sugestões, né? E a ideia é ser uma parte assim meio que progressiva, sabe? Começar do básico e depois ir avançando. Eu gosto muito de ensinar, é uma das minhas paixões aí, eu me sinto totalmente realizado com isso, né? Você se sente útil de verdade. E a redação me pegou de jeito, né? No início eu não curtia tanto assim escrever, tinha um pouco de dificuldade, mas aí com o tempo fui melhorando e fui vendo que eu amo, né, a língua portuguesa, mesmo ela sendo tão complexa. É muito bom você aprender, né, com seus erros e depois você conseguir observar de fato o que você consegue fazer, né, em relação à forma de você se expressar, de você colocar em texto. Enfim, não vou ficar tirando muito tempo de vocês, esse não é o meu objetivo. Eu gosto de fazer vídeos longos, né, mas vou tentar ser um pouco mais objetivo nesse aqui. O que é uma redação? Uma redação é um texto que ela pode ser feita de forma ditada ou escrita, principalmente escrita no caso, né? Muitos dos vestibulares são feitos de forma manual, escrita, né? E individual também. Ah, e nele você tem um objetivo. Você vai fazer uma dissertação argumentativa de algum assunto que vai ser proposto, né? Ou pelo vestibular, ou pelo empregador na hora de você fazer uma entrevista, enfim. E só para registrar, eu sei que tem muito canal por aí que faz vídeos assim, mas às vezes assim eu quero postar porque eu gosto de deixar a minha marca, né? A forma como eu penso, como eu gosto de passar as coisas, né? Que conteúdo e informação nunca é demais, né? Então tá certo. Aí, dissertação argumentativa. Vamos começar aqui. É basicamente um texto que você vai fazer em terceira pessoa, que eu já explico como é que isso tem que ser feito, né? Como é que isso pode ser feito. E você tem lá um limite de linhas e você tem que escrever dentro da norma culta portuguesa, né? Vamos passar aqui.
A início, eu vou falar da diferença dos vestibulares, beleza? Aqui, no caso, não que seja um vídeo para São Paulo, qualquer pessoa do Brasil e do mundo inteiro vai poder ver, mas assim, o foco, não que o foco seja em São Paulo, é que eu vivo nesse estado, entendeu? Então eu tenho um pouco mais de facilidade para falar dos vestibulares que tem aqui. Exceto do Enem, que o Enem é para o Brasil inteiro, então eu consigo meio que ajudar também nessa parte. Mas vamos lá. Aqui a gente vai. Nós vamos botar em foco aqui quatro dos vestibulares e fiz uma tabelinha aqui em relação a vestibular, qual que é a proposta desses vestibulares e uma das principais perguntas, né, que os estudantes fazem é se precisa de título no vestibular. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o Enem, a FUVEST, que é para entrar na USP, a Unicamp e a prova da VUNESP para a Unifesp. Ah, propostas. Nesse campo aqui das propostas, são a relação do diferencial de cada vestibular, tá? No que eles se diferenciam entre si. O Enem. O Enem ele é conhecido por ter uma proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? Quando você vai fazer uma redação e numa parte X do texto, que eu vou passar depois, você vai escrever ah, uma proposta para você ou solucionar. Eu sei que é difícil, é que solucionar fica muito raso, né? Numa redação de, sei lá, 30 linhas. Não tem como você solucionar um problema que ocorre no Brasil há décadas, ou, ou com uma distância de tempo ainda maior, por meio de um texto simples, né? Então você vai dar alguma ideia para pelo menos tornar aquele problema paliativo. Uma ideia para diminuir aquela questão. Claro, se você tentar, você pode tentar fazer uma proposta de intervenção para tentar solucionar o problema de vez, mas é mais difícil. E não é, assim, 100% de certeza que você vai conseguir por um texto assim simples, né? Mas enfim, essa é a proposta de intervenção. Você vai tentar mostrar ali, com base no seu conhecimento, alguma solução ou uma forma aí de deixar os problemas menos piores em relação ao que foi proposto aí no tema, né, do vestibular em questão. A FUVEST, que é a prova para entrar na USP, ela é de cunho filosófico reflexivo. Então, nesse quesito, não tem proposta de intervenção, igual ao do Enem. E qual que é a pegada? Você vai escrever um texto com uma reflexão do tema que eles colocaram. Uma reflexão filosófica. Então, por exemplo, diferenciando os dois aqui, a do Enem, por exemplo, um tema seria a desigualdade educacional do Brasil. Ponto. Aí da FUVEST seria algo, vou pegar um dos temas passados, por exemplo, o mundo contemporâneo está em ordem? Geralmente pode vir em pergunta também. E aí, obviamente, você vai ter que responder essa pergunta no meio da sua redação. De cunho filosófico. Acho que deu para perceber que é muito diferente uma da outra, né? Uma você propõe aí uma solução barra uma tentativa de deixar os problemas menos piores do que eles são e, e a outra de cunho reflexivo. Basta lembrar também que a do Enem você tem que sempre colocar em questão da proposta de intervenção certinho quem é que vai fazer, como, isso aí vai ser mais explicado mais para frente. A Unicamp, ela tem uma proposta mais inovadora e criativa. Ela geralmente coloca duas vertentes aí e você escolhe não só o tema, né? No tema, sim, ela vai dar dois protótipos, ó. Se você quiser o tema um, vamos dizer assim, a opção um é um tema X e você tem que escrever de forma Y. Não é de forma tradicional que o pessoal está acostumado. Ah, esse aqui eu não prefiro. Então você tem a outra opção que é com tema tal e de forma tal, que é para escrever. Então é comum ser dessa forma. A VUNESP,
É conhecida por ter temas mais atuais, polêmicos e relevantes, no qual é bem difícil de você ser imparcial na forma que você for escrever. E geralmente também tem perguntas no tema, né? Agora, precisa de título no Enem? Não, não é obrigatório você colocar título nas suas redações. Na FUVEST, sim, é obrigatório. Na Unicamp, depende do modelo que eles vão pedir. Por exemplo, citei ali no textinho aqui, né? É, já tiveram aí momentos que eles pediram cartas, um texto em relação à semelhança podcast, um artigo, uma narração. Varia bastante, tá? Ah, a VUNESP não é obrigatório, tá? Então essa aqui é as diferenças dos vestibulares, tá? Peguei aqui, tentei pegar os principais aqui. Me perdoe se tiver algum erro aqui na hora da minha fala, é que é muita coisa para falar ao mesmo tempo e eu estou tentando organizar aqui a minha linha de raciocínio conforme os slides. Ah, beleza. Agora a gente está aqui na parte de estrutura, que é uma parte que pega muita gente, que tem bastante gente que não conhece muito bem, ou acha que sabe, mas na verdade não sabe. Que é o que? É o simples, né? Eu tenho que fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Não, não é bem assim, né? A redação ela muda conforme o tempo e a gente tem o costume, né, de levar principalmente essa questão aí do ensino fundamental um e 2 para frente, sendo que não é bem assim, né? As redações elas passam aí por transformações. Qual que é a estrutura aí em 4 tópicos aí, resumido? A estrutura é o que vai compor os parágrafos, tá? Primeiro, em relação aos parágrafos, quanto que é o mínimo e máximo? O mínimo é de 5 linhas e o máximo é de 8. Isso aqui não é uma regra, tá? Não existe um papel escrito, tem que ser mínimo 5 e máximo de 8. É o que eu vejo, o que eu aprendi conforme nesses meses de correções, de quando eu fiz os vestibulares, de quando eu observo os outros alunos, percebo que é isso. Isso aqui eu tô relacionando a métrica dos avaliadores, tá? Tem sim uma quantidade X para um texto ser considerado parágrafo. Agora, o que eu estou querendo dizer é pegar essa especificação e transformar ele relacionado ao que os vestibulares pedem. Então, eu recomendo essa quantidade, mínimo 5, máximo 8 por cada parágrafo. Quais são os tópicos e quantos parágrafos precisam ser? Precisam ser 4 parágrafos, nessa ordem que está aí: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Como assim desenvolvimento um e 2? O desenvolvimento um e 2 ele faz realmente parte do setor de desenvolvimento. Só que ele não é no mesmo parágrafo. Então, assim, vai ter uma. Não é exatamente como está nessa imagem aqui, tá? É que essa imagem é para simplificar a questão, porque ele pegou um texto e diminuiu ele. E nem é uma redação completa, ele só está enumerando umas coisas aqui, tá? No caso, o que acontece? A introdução é o primeiro parágrafo do texto, você vai introduzir o tema. Já vou passar também, não sei se vai ser exatamente nesse vídeo ou nos outros, como se faz uma introdução relacionado com qual vestibular que você for estudar aí, né, para fazer a prova. Mas basicamente é isso, você vai introduzir o tema, vai dar uma palhinha, né, que a gente chama, do que exatamente vai ser o texto em si completo, e uma pitadinha de qual vai ser a sua visão do texto. Correto? Ok. Desenvolvimento um, você vai colocar suas ideias para provar o seu ponto, o que você deseja que o corretor analise. Lembrando que é assim, pessoal, o corretor, ele não é amigo de vocês, ele não é familiar de vocês, então ele vai corrigir de forma séria e ele nunca viu você antes. Então é muito importante você escrever de forma correta, né? Ter a coesão do texto e com um raciocínio lógico interessante, para que ele possa, com base nesses artifícios, entender a mensagem que você quer passar, certo? E aí, nesse desenvolvimento um e 2 o que seria? Você vai colocar fatos, é, dados, estatísticas,
é, citações históricas e misturando junto com a sua opinião, mas sem mostrar que é você que está escrevendo, no caso, de primeira e terceira pessoa, tá? Que eu, também vai ser explicado depois. E a conclusão você vai retomar o que for escrito, você não adiciona elementos novos na conclusão, tá? Isso é um erro que o pessoal costuma ter. Ah, e também pode ser um momento para você executar a intervenção, a proposta de intervenção, que é, eu gosto, né, que eu passo para os meus alunos que escrevam pelo menos no desenvolvimento 2 ou na conclusão, tá? Não misturado. Então é basicamente isso. Tendo em vista aí que geralmente os textos têm máximo de 30 linhas e um mínimo para você escrever até 20. Mas eu recomendo que escreva até o 30, né? E o mínimo e máximo de linhas aí, mínimo 5, máximo 8 linhas por parágrafo, tá? Então não é exatamente como tá aqui, ó, 2 e 3, que tá curtinho assim, são bem mais coisas. Desenvolvimento um, depois desenvolvimento 2. Ah, agora é uma coisa interessante aqui, né? Quais são os pontos-chave de redações? O que você precisa entender para escrever uma boa redação? Primeiro, o texto ele tem que ser em terceira pessoa. O que diabos é terceira pessoa? Você não pode se inserir no texto que você está escrevendo. Então você vai evitar escrever as palavras que terminam com o final amos ou traço NDO. Ah, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Nossa, é que é tanta coisa para colocar, mas enfim, é basicamente isso. Fazemos, eu acho, eu penso. Não que todas estão dentro desse NDO traço amos, mas o que eu estou querendo dizer é que esses finais de palavras geralmente vão denotar aí que tá em primeira pessoa, que você está se inserindo no texto. É como se você fosse escrever por um jornal, entendeu? Imagina que você está lendo um jornal. E aí ele não fica escrito em primeira pessoa, o jornal. Ele é escrito em terceira pessoa, com uma narração por fora, entendeu? Por exemplo, tem um fato acontecendo, tem uma pessoa de fora que vai olhar essa perspectiva e narrar e descrever o que aconteceu. É basicamente isso. Óbvio que existem exceções. Por exemplo, em relação a finais NDO, você não é proibido de usar a palavra quando, porque quando não tem nada a ver de ser em terceira pessoa ou primeira pessoa. Você só vai estar descrevendo o momento que X coisa aconteceu, entendeu? Ahn, por exemplo, precisamos. Você não pode usar essa palavra, entendeu? Porque tá em primeira pessoa. Eu vou também passar em outros vídeos, eu não sei, é que faz tempo que eu não dou uma olhada em todos esses slides que são bastante, se tem essa parte descrita ou não, que eu posso pegar mais a fundo. Mas como é introdutório, acho que eu só vou citar para ilustrar, né, a minha linha de raciocínio. Chave de ouro é um contexto muito interessante que você não ouve muito por aí. Resumindo, é o seguinte: chave de ouro é mais assim em textos que possuem título, tá? Mas você também pode conseguir fazer em textos que não é obrigatório o título. Consiste no quê? Você vai, primeiro de tudo, você escreve sempre a redação primeiro. Nunca escreva o título e depois a redação. Por quê? Se você escrever o título primeiro e depois a redação, você vira refém do seu título. Então você vai ser obrigado a escrever alguma coisa que você escreveu no título. Então não. Escreva a redação primeiro, passa limpo e depois você vai pensar no título criativo, ok? Mas qual que é o esquema aqui? Você escreve a sua redação e no início da sua redação você coloca uma citação criativa, que eu vou passar isso depois, referências, né? E aí no final do texto na conclusão, você vai retomar aquela citação criativa que você fez na introdução e no título você vai colocar alguma frase de forma criativa para você citar essa sua citação. Não, citar a citação não, mas para você mencionar essa 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 criação que você teve. Por exemplo, eu escrevo um texto, sei lá, de desigualdade social em relação à educação no Brasil. Aí eu cito o livro do Guimarães Rosa do Campo Geral, na introdução.
Aí no final do texto eu cito esse livro de alguma forma, né, para fechar as minhas ideias, sem acrescentar algo novo. E aí no título eu coloco alguma coisa relacionada ao personagem principal do livro, por exemplo, o Miguelin, ou alguma coisa assim. Uma coisa besta, não, deixa eu pensar aqui, vai, um mundo melhor para Miguelin, um exemplo besta, simples, que é o personagem principal do livro. É uma citação criativa. E aí eu vou chamar a atenção do corretor, ele vai ver que não é um texto comum. Já vou ter a base de um livro conhecido, famoso, com um ótimo escritor, que é o Guimarães Rosa, e, e finalizo ele no texto. É algo que a gente chama do contexto em relação à amarração. Então você vai meio que amarrar o texto. Como assim amarrar? Você vai interligar o seu título com a sua introdução, com a sua conclusão. Ah, e por que que isso é importante? Isso é importante pelo fato de que quando o corretor for corrigir e olhar a sua redação, ele vai ler toda ela, né, claro, e ele vai perceber que você escreveu a sua redação desde o início pensando no final. E isso é que te acrescenta pontos, que você pensou em todas as partes relacionadas à redação. Entenderam? A estrutura foi o que eu mencionei, sempre 4 parágrafos. A ambiguidade, no caso, é para não ter ambiguidade, tá? Ambiguidade é quando você tem uma frase ou uma situação que é confusa, que você não consegue perceber completamente o que está acontecendo. Uma frase simples. Por exemplo, ah, é proibido entrar na loja de boné. Essa é a frase, é uma afirmação. Aí você olha a frase e se pergunta, tá bom, o que é que está acontecendo? Eu não posso entrar na loja que vende bonés ou eu não posso entrar na loja usando um boné? Entendeu? Isso é ambiguidade. Nos textos e redações, você não pode escrever sua redação com ambiguidade. Você tem que escrever de uma forma clara, que o corretor não tenha dúvidas sobre o que você está escrevendo. Referências, você tem que citar sobre da onde você está tirando as suas ideias. Ah, ou com base no que exatamente. Por exemplo, citei uma pesquisa, algum dado estatístico, qual a minha fonte? Entendeu? Geralmente você pode dar uma olhada nos textos base, né, que o pessoal coloca nos vestibulares. Mas lembrando que não é para copiar, é só você ter uma ideia da situação. Ou se você lembrar um de cabeça, você pode colocar também. Mas a referência em si, ela não se baseia somente em dados estatísticos. Eu posso colocar uma referência histórica. Eu escrevo, por exemplo, de Segunda Guerra Mundial e escrevo os fatos que aconteceram na guerra. Ah, eu quero falar por exemplo, em relação à história, de momentos marcantes relacionados à democracia, à política, eu posso citar a Revolução Francesa, e assim vai. E não é só citar, bababá, babá, Revolução Francesa, assim como não. Você cita e você mostra para o corretor que você entende daquele assunto, que você sabe as, os detalhes daquele assunto. Por exemplo, se eu falo de Revolução Francesa, eu cito ah, sobre como era dividida a sociedade numa determinada época desse momento histórico com relação aos jacobinos e aos girondinos, por exemplo, entendeu? Isso é uma referência. Ah, os livros de cada vestibular. É muito importante você ler os livros dos vestibulares, tá? Principalmente em relação à FUVEST, entre outros. Não que a do Enem você não precise, é que não é assim, é diferente da FUVEST, entendeu? Que a FUVEST ela realmente cobra desde a primeira prova até é, as provas da segunda fase, né, de português e redação. E geralmente são uns 10 livros aí para ler. Por isso que é interessante você se planejar, conseguir os livros e ler, e se organizar para conseguir ler os livros. Tudo isso é informado no site da FUVEST, tá? Geralmente, de anos para anos, eles vão trocando alguns livros e mantêm outros, mas é tudo informado por lá. É importante ler não só para você saber a história, para você responder as questões, é uma questão cultural. São livros, é, não todos do Brasil, às vezes tem autores de fora, mas são livros em português, são clássicos da literatura, né? Então, assim, são livros bons, são livros interessantes, de momentos culturais e históricos. Então, assim, eu recomendo muito.
Esse, por exemplo, que eu citei do Campo Geral, é um livro do Guimarães Rosa que foi quando eu fiz a prova da USP. Que caiu lá esse livro e eu tive que ler. Que é um livro muito bacana. E a proposta de intervenção, que eu já mencionei no início do vídeo, que ela cai para o Enem. O Enem ele tem essa característica especial aí da proposta de intervenção. Tudo isso aí, você olhando agora, parece que é um bicho de sete cabeças, mas não é. É só você se organizar e a gente analisar com calma. Beleza, agora a gente vai focar aqui no texto em terceira pessoa que eu mencionei ali, o básico antes. Vamos aqui nos aprofundar. O que a gente pode e não pode usar numa redação? E o que é em si o texto em terceira pessoa, né? Aqui tem uns exemplos melhores. O que você não pode usar, tá em vermelho aí, numa redação. Eu acho, eu acredito, você e algum verbo, por exemplo, você pensa que. Não, não pode. Penso, eu considero. Então, essa parte vermelha aqui, de termos que você não pode usar, são os termos que estão em primeira pessoa, tá? Porque você está se inserindo na redação. Agora, ao invés de você usar esses que estão na esquerda, que está em vermelho, que não pode usar, você tem que usar esses aqui da direita. Por exemplo, em vez de eu acho, você coloca nota-se. Em vez de eu acredito, você coloca acredita-se. Em vez de você e mais algum verbo, você coloca constata-se. Penso, percebe-se. Eu considero, afirma-se. Entendeu? Ah, mas quem está afirmando? Quem acredita? É em terceira pessoa, entendeu? Então é por isso que tem que ser utilizado. Porque você não se insere no texto dessa forma. E não é que é uma obrigação você sempre usar essas palavras que possuem traço SE no final. Não é isso. É que essa é uma forma que eu considero viável de você escrever, entendeu? Principalmente nos inícios dos parágrafos em questão. Não todos, isso vai ser passado mais para frente. Aqui são só uns exemplos simples. É, e aqui uns avisos extras, né? Não só relacionado à terceira pessoa, mas não tente repetir o início dos parágrafos, porque pô, você tem 30 linhas, não é possível que você vai usar os mesmos termos e palavras em todos os inícios de parágrafos. Isso aí vai mostrar que você não tem uma gama muito grande dos termos e das palavras em português, principalmente em busca dos sinônimos. Você só vai escrever quando você tiver certeza que a palavra e a citação em si estiver correta. Ah, eu não sei como escreve palavra tal. Busca um sinônimo e muda o que seria escrito. Como eu falei, evita o uso de palavras iguais, como conectivos e no início de parágrafos. E mais uma vez, troque as palavras semelhantes a sinônimos. Não só quando você não sabe escrever, mas quando você já escreveu uma palavra que você já tinha certeza que estava certa. Tá? Por exemplo, uma frase simples. Eu acho aquela pessoa bonita. Um exemplo. Aí um sinônimo seria eu acho aquela pessoa linda, entendeu? Substituir aí o final da frase, da palavra e continua com o mesmo sentido. Isso aí é para demonstrar que você tem um conhecimento vasto das palavras da língua portuguesa e da norma culta. No contexto de chave de ouro, que eu já mencionei lá atrás, você vai explicar do que se trata o texto, primeiro em relação à introdução. Você vai dar uma pitadinha, e aí a gente vai fazer o que foi descrito em relação à amarração, título, introdução e conclusão. Por que é importante fazê-la? Já foi explicado. No caso, você vai demonstrar conhecimento e vai provar para o corretor que você escreveu e pensou na redação desde o início. Você pensou no final da redação, né, desde o início de quando você estava executando essa atividade. Como eu consigo produzir isso no texto? Isso é a longo prazo, tá, pessoal? A chave de ouro não é tão simples quanto parece, principalmente envolvendo os títulos, tá? Então, eu gosto de caminhar assim por etapas. Você inicia fazendo uma relação de introdução e conclusão. Aí depois você faz uma introdução melhor, uma conclusão com mais detalhes, ou com uma questão mais chamativa no final do texto relacionando a sua introdução, e depois coloca um título amarrando esses três tópicos. É uma situação aqui a longo prazo, tá bom? Não é de uma hora para outra que você consegue executar essas, esses pontos. Mas é uma diferença, é um diferencial. É muito importante você conseguir fazer isso, tá?
E como a gente está no início do ano, e é justamente por isso que eu resolvi publicar, né? Porque está no início do ano, não vai confundir a cabeça de ninguém. Eu acho que, assim, temos aí vários meses, né? O quê? 11 meses aí para acabar um ano, o vestibular é quase no final do ano, então dá com certeza tempo de executar aí essa questão, tá? Proposta de intervenção, que eu falei lá atrás, agora de forma mais aprofundada. Ahn, Aqui eu coloquei os detalhes, tá? Na parte de cima, que são perguntas que você irá se fazer na hora de escrever o texto e que você irá responder na hora que você estiver escrevendo, tá? E embaixo um exemplo prático, beleza? Eu não sei, isso aqui não é uma piada, tá? Eu não sei se o pessoal que está assistindo tem, como é que é o nome? É, eu esqueci o nome. Calma aí, tô lembrando. Lembrei. Eu não sei se tem algum daltônico vendo o meu vídeo, mas eu vou fazer de tudo aqui para tentar deixar mais claro, porque tem as cores aqui, tá? Para no caso diferenciar quais são os tópicos aqui. Mas vamos lá. Primeiro ali, vamos no quadrinho de cima, tá? São 5 coisas que você tem que ter numa conclusão. No conclusão não, perdão, proposta de intervenção, tá? É que eu tenho o costume de fazer na conclusão. Mas ela pode ser feita no segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o penúltimo parágrafo do texto, ou na conclusão, tá? Quais são essas 5 coisas na proposta de intervenção? Tem que ter um agente, uma ação, um modo ou barra meio, né? Finalidade e detalhamento. Ah, como assim? Não entendi. Um agente. Quem é que vai fazer? Vai ser o governo? Vai ser uma empresa privada? Quem é que vai executar de fato aquilo que você está propondo? No caso, proposta de intervenção para solucionar o problema, barra deixar o problema menos pior. Lembrando que para solucionar é bem mais difícil, né? Mas enfim. Ação. O que será feito? Ou seja, é uma ligação, tá? São passos. Então aqui, ó, com o mouse. O que esse agente, que quem é ele, né? Vamos supor, é o governo, é o Estado brasileiro. O que o Estado brasileiro vai fazer? Ó, ação. O que ele vai fazer e quem é? Quem é o Estado brasileiro. O que será feito? O que o Estado brasileiro vai fazer? Como será feito? Vai ser por verba? Vai ser um acordo? Vai ser uma ação? O que exatamente será feito? Como isso que você está propondo vai poder ajudar na solução ou na diminuição do problema em questão? O detalhamento. Quais os detalhes importantes para toda essa questão funcionar e dar certo? Agora a gente tem aqui um tema de exemplo: combate às notícias falsas, que ficou evidente aí no Brasil e no mundo inteiro aí nos últimos anos. Desse modo, é imperiosa uma ação do MEC. Aqui é o Ministério da Educação, né? Acho que é esse o termo certo. É. Imperiosa uma ação do MEC. Então quem vai fazer? Vai ser o MEC. Tá aqui de vermelho. Ok? Já fechou a primeira. Que deve, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas, o que esse azul significa? O que será feito. Então já respondi os 2 passos. Orientar os alunos a buscarem informações de fontes confiáveis, como artigos científicos ou por intermédio de checagem de dados. Esse aqui que é um verdinho mais fraco, né? É o que exatamente? Como será feito? Orientação dos alunos a buscar informações de fontes confiáveis, como artigos científicos ou por intermédio de checagem de dados, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes e, dessa forma, evitar que sejam manipulados. Essa aqui, que está em roxinho, é a resposta de como isso pode ajudar. Agora aqui. Visando ao mesmo objetivo, o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas, através de sua inclusão na base comum curricular, causando um importante impacto na construção de consciência coletiva. Percebe aqui, agora é até bacana eu rever isso, que esse causando não poderia estar aqui, né? Lembra que eu falei para vocês do NDO? É até bom isso. A gente poderia substituir através de sua inclusão na base comum curricular, vírgula, que causaria um importante impacto na construção de consciência coletiva. Pronto, muito bom. Para você ver como a gente sempre está passível aí em relação aos erros, né? Eles acontecem. Aqui a gente só substituiu, tá? Esse aqui, que é uma cor, é um marrom,
Quais detalhes importantes para isso dar certo? Esses são os detalhes. E por fim, assim, observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida. É mais uma parte do como isso pode ajudar. Repare que não existe uma ordem específica. Você não precisa fazer exatamente nessa ordem. Quer dizer, é bom que você execute com uma linha de raciocínio lógico. Essa aqui está de uma forma mais simples. O que eu estou querendo dizer é em relação ao texto. Você viu que nem sempre as cores elas aparecem e depois não aparecem mais. Perdão. O roxo ele apareceu duas vezes, não foi junto. Ele apareceu no meio do texto e depois no final. E assim vai. É basicamente isso uma proposta de intervenção em relação a um exemplo de um possível tema, ok? Ah, agora uma parte muito importante, né? Que tem bastante pessoal que não sabe e tal. E isso eu acho que não é nem só culpa, às vezes, dos estudantes. É que a forma como é passado as coisas nas escolas, enfim, é complicado. Enfim. Competência de correção, o que é isso? Como o corretor vai corrigir o seu texto? Quais são os parâmetros que ele vai utilizar para te dar nota? São 5 competências em relação ao Enem, tá bom? Enem. Quando são outros, geralmente são só as quatro primeiras, ok? Então vamos da do Enem e do geral aqui. Primeira competência, que é o primeiro parâmetro. No caso, para quem não sabe, a nota da correção do Enem, ela vai de 0 até 1000. 1000 mesmo, tá? Não é 10, é 1000. Cada competência aqui, cada quadradinho que vocês estão vendo aqui, equivale a 200 pontos. Porque 10 dividido por 5 dá 2, beleza? Então, competência 1, 200, 400, 600, 800, 1000, beleza? Então é isso. Competência 1, domínio da escrita da língua portuguesa. Ele vai observar se você sabe escrever o português, correto? Simples. Pode parecer simples, mas muita gente peca nesse quesito, porque não sabe escrever, escreve palavra errada, com erro de vírgula, enfim, com várias coisas. Então é importante você ter noção aí do que você for escrever. Por isso que o treino é muito importante. Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo em prosa. Aqui ele vai verificar se você compreendeu o tema, se você escreveu um texto com base no tema que foi solicitado, tá? Basicamente é isso. Ah, e se você também escreveu com uma estrutura razoável aí, né, o texto. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui é o que você vai colocar para defender os seus pontos durante o texto. Você conseguiu, no meio de toda aquela bagunça dos seus pensamentos, você conseguiu organizar na hora de escrever, colocar fatos, colocar informações, dados estatísticos, escrever a sua opinião de forma em terceira pessoa, de forma correta e argumentar em defesa do seu ponto de vista. Entendeu? Essa aqui é a competência 3, né? Terceira competência. A quarta competência. A construção de argumentação. O que eu falei lá para vocês faz uns slides atrás. Evitar a palavra repetida, colocar artigos, advérbios. Você consegue escrever um texto, por exemplo, você vai escrever e aí você não sabe como escreve uma palavra. Evita de usar aquela palavra que você não sabe e usa a que você tem certeza. Você já utilizou uma das palavras que você sabe que está certa, mas você quer repetir aquela palavra. Aí você não pode usar a mesma várias vezes. Como tem também a questão do queísmo, de repetição da palavra que, enfim, você vai usar sinônimos. Eles observam isso também, a sua construção de argumentação. Qual o mecanismo linguístico que você vai usar para convencer o corretor, né, o leitor, do que você escreveu? Se aquilo está correto ou não. Se aquilo que você escreveu tem sentido ou não. Competência 5, a proposta de intervenção que a gente comentou. De solucionar um problema, né, ou deixá-lo menos pior. Essas são as competências de correção gerais aí, tá? Lembrando, do 1 ao 5 do Enem. Se não for do Enem, provavelmente será relacionado, não exatamente como está aqui, né? Como está aqui, mas será relacionado do 1 ao 4, da primeira à quarta competência, tá?
Aqui tem um exemplo de uma redação negativa. Exemplo é o meu próprio exemplo, tá? Uma redação que eu fiz. Eu não sei se pelo YouTube tá dando pra ler, né? Eu não sei se eu vou. Acho que eu vou vejo aqui se eu baixo o arquivo e coloco na descrição, enfim. É, uma redação que eu fiz que não ficou legal. Isso aqui foi quando eu fui fazer o Enem de 2019, que eu não estudei tanto, não me dediquei tanto. Então aqui a gente já consegue ver vários erros, né? Eu não sei como é que vai estar aí no YouTube, né? Mas enfim. é, Em relação à estrutura, de quantidade de parágrafos, está certo. A quantidade de parágrafos, tá? Mas a forma que foi escrita está errada. A gente já consegue ver aqui que os parágrafos estão com muitas linhas, né? Principalmente aí o, o terceiro parágrafo. Usei aí, entretanto, que não recomendo de usar no início de parágrafo. Enfim, foram vários erros. Fora erro de português, acredito que eu tenho escrito aí nesse texto empecilho de forma equivocada. Usei NDO, já estava conseguindo ver aqui no primeiro parágrafo, ó, fidelizando. Não comecei bem a redação, é indubitável que o Brasil não comecei bem. Então, assim, foi uma redação que eu fiz e não me dediquei. Não me dediquei, não foi uma boa redação no meu ponto de vista. Tirei uma nota razoável? Tirei, mas não considero isso como uma boa redação. Depois de tudo que eu estudei e consegui fazer, consegui aí planejar e executar redações melhores, não foi uma redação aí que eu considerei boa. Então esse aqui para mim é um exemplo negativo para mostrar para vocês de coisas que a gente não pode fazer numa redação. Escrever em primeira pessoa, ó, tá aqui, ó, resolvermos. Não pode escrever assim. O último parágrafo, a conclusão ficou bem curto. A minha proposta de intervenção não ficou tão boa. Então, assim, não me dediquei. Também tiveram outros erros, né? É que se eu for passar para ler a redação inteira, vai demandar muito tempo. E a ideia não é desperdiçar o tempo de vocês, né? Ahn, mas enfim, não utilizei tantas citações históricas, pelo que eu estou vendo aqui, nenhum dado estatístico. Então, assim, é um exemplo a não seguir, né? Essa redação. Foi, foi uma redação aí que eu não dei o meu melhor e, enfim, não foi positivo. Agora, um exemplo de uma redação positiva, essa aqui é uma redação da FUVEST que eu prestei. Ah, e foi uma redação que eu me preparei muito mais, que eu treinei, né, de fato, a redação, que eu li mais livros, me dediquei por mais tempo, enfim. E aí o resultado foi muito melhor. Óbvio que olhando aqui a gente já consegue ver alguns erros, né, normal, como por exemplo de estrutura em relação ao primeiro parágrafo que ficou enorme, mas assim, ficou muito melhor essa redação, de longe. Consegui colocar a citação histórica, eu organizei a linha de raciocínio lógico, ficou excelente, das questões mais antigas até as questões mais atuais. Coloquei um título muito bom, com uma referência de um livro, que foi o livro da Relíquia, se não me engano é do Esta de Queiroz. Ah, fiz a amarração do texto, utilizei todas as linhas, enfim. Foi uma redação que eu gostei muito e eu considero uma das minhas melhores redações que foi essa. E tudo isso com base de treino. Evitei aí o uso. Agora faz tempo que eu não vi esse texto aqui, mas provavelmente deve ter bem menos ou quase nenhuma, né, utilização aí de termos em primeira pessoa. Foi com base em treino, né? Eu tive que estudar bastante e a questão da redação é repetição, né? E aí, e aí deu resultado. Uma prova da USP, que é bem mais, assim, eu gosto mais de escrever com essa perspectiva reflexiva, né? Que é o que essa universidade propõe, né, para os estudantes na hora do vestibular, do que da proposta de intervenção. Caiu um tema. Eu não achei o tema difícil, era se o mundo contemporâneo estava em ordem na época do início do Covid e tal. Então, assim, dava para você colocar em pauta muitas questões.
e eu acho que ficou um texto bacana. Eu vou ver uma forma, eu acho que eu vou recortar, né, o texto e deixar na descrição para baixar, para vocês poderem darem uma olhadinha e tal. Mas assim, esse é o exemplo, assim. Não tô falando que a minha é a base, né, para se seguir. Eu tô querendo dizer que com estudo e com dedicação e disciplina e consistência, dá sim para você evoluir muito. Foi o que? Essa do Enem foi em 2019 e essa outra foi em 2021. Foram aí 2 anos de intervalo, né? Que aí eu utilizei uma parcela desse período para me dedicar e estudar mais e praticar mais. E aí deu nesse resultado. Agora a questão das referências, né? Cheguei a mencionar também ah, lá atrás, né? Mas vamos aprofundar aqui. Referências. Referência é quando você vai citar, envolvendo na sua redação, no seu texto, alguma coisa externa. O primeiro passo é você ter certeza é, do que você estar, do que você estiver propondo. Primeira coisa. O que eu estou falando é verdade? É realmente um fato? Eu sei o nome do autor, eu sei o nome da obra que eu estou me referindo. E referência não é somente livros, ela pode ser um filme, ela pode ser uma série, um documentário, mas tudo isso tem que ter um sentido, entendeu? Não é você só citar a referência, ela tem que fazer sentido com o texto e com o tema em questão. Ah, o principal aqui é que é meio que uma, não vamos dizer obrigação, assim, mas é um ponto interessante. Toda boa redação tem referências. Isso aí é um fato. Referência ela é boa também porque ela mostra que você tem repertório do que você está querendo passar para o corretor. Ela mostra que você é informado, que você lê as coisas, que você sabe é, identificar o que é válido ou não para colocar no texto e principalmente a sua capacidade de descrição, né? De você descrever uma coisa que você leu, que você viu e utilizar isso como uma base de um argumento sólido para uma redação. Beleza? E é sempre lembrar assim, óbvio, pode citar músicas também, né? Aqui não são todas, não citei todas porque senão vai ficar enorme, mas música também pode ser citada. Isso depende muito da forma que você escreve, de qual ideia que você quer passar para o corretor. Mas assim, o que eu quero frisar aqui é que é muito importante ah, você ter certeza do que você estiver colocando. Se você tiver dúvida, putz, eu não sei o nome do autor, o nome da obra, tenta repensar e se você não conseguir lembrar, tenta colocar uma outra que você saiba. Acho que fica melhor assim. A ambiguidade, que a gente já citou lá atrás também, mas agora de uma forma mais aprofundada. A ambiguidade é quando uma frase, uma parte do texto, ela tem sentido duplo, né? Ou mais de dois sentidos, enfim. Isso acontece bastante, isso acontece até mesmo de forma oral, né? Que a gente costuma conversar, né? Oralmente, dizendo, no nosso cotidiano. E e é uma situação que é até fácil de você evitar, mas a gente não percebe, né, no dia a dia. E no texto ela é muito perceptível e pode causar aí bastantes problemas em relação à interpretação, né? Citei alguns exemplos aqui na aba da esquerda, tá vermelha, que é incorreta. A frase é proibido entrar na loja de boné. Essa frase está ambígua. Por que tem essa dúvida? O que é proibido? Entrar usando o boné ou ir à loja que vende os bonés? Segunda frase. Ajudei a colega exausta no final do dia. Quem é que estava cansada? Era a pessoa que ajudou ou a colega que foi ajudada? O cachorro do meu vizinho é bonito. Quem é bonito? É o vizinho ou o cachorro? Aqui faltou as aspas aqui, né? Mas enfim. Ah, você teve reação ao tomar a vacina? Essa frase aqui é engraçada, né? Nesses tempos assim, porque em questão da reação, geralmente quando o pessoal pergunta é o quê? O pessoal quer saber se o seu corpo teve alguma reação, se ele ficou tudo bem, ou se você passou mal, teve febre, ou qualquer reação possível da vacina. Só que aí a resposta dessa frase foi sim, fiquei feliz, porque a palavra reação também pode ser interpretada como uma reação de estímulos, né? De felicidade, tristeza, raiva, enfim.
E aí é a resposta, né? Foi da picada da vacina ou do sentimento ao recebê-la, entendeu? Então essa aí eu acho que foi a mais interessante dessas frases, né? Como evitar a ambiguidade? É você pensar exatamente no que você está escrevendo. Ah, então, por exemplo, vamos refazer as frases aqui. A primeira, é proibido entrar na loja de boné. Se eu quero proibir as pessoas de usarem o boné dentro da loja, é proibido entrar na loja utilizando o boné. Agora eu quero proibir as pessoas de entrarem na loja de boné. É proibido entrar na loja que vende bonés. Entendeu? Então, é mais ou menos dessa forma. É só você consegue refazer a frase pensando. Escreve uma frase normal e fala, olha, que sentido que eu estou colocando aqui? Será que dá margem para uma outra pessoa interpretar de forma equivocada? Se der margem, você corrige a forma. Beleza? Aqui são as práticas que eu recomendo para os meus alunos, né? Quando eu passo essa aula. Geralmente é a primeira, que é a introdutória, né? Mas isso, assim, é uma recomendação, tá? Não quer dizer que é uma obrigação. É um jeito que eu acredito que seja melhor para você evoluir na questão da redação. Ah, Primeiro de tudo, praticar redações simulando o dia da prova. Isso aqui é essencial. Ah, como assim? Não entendi. Quando você for treinar a redação, você vai simular o dia da prova. Então, assim, você vai pegar um lugar afastado, um lugar silencioso, pode ser seu quarto, ou sei lá, uma biblioteca, enfim, algum lugar que você não seja incomodado. Você vai separar um tempo para fazer aquela redação. Eu gosto sempre de limitar assim o tempo. Por exemplo, vamos supor que a prova do Enem é o quê? 5, 6 horas, não me recordo de cor, faz tempo que eu fiz. Ah, Você sabe que nessa do Enem em específico, além da redação, você tem que fazer as perguntas. São quase 100 questões. Então, assim, é muita coisa. Ah, e aí, como que você vai simular isso? Então, você vai pegar um papel em branco, ou aqueles papéis que tem já, né, as linhas ali delimitadas. Você vai separar um tempo. Então, é o que? Eu quero treinar uma redação e eu quero treinar ela de 1 hora e meia ou no máximo 2 horas. Aí você coloca, pode ser no celular, no despertador, coloca ali do lado. Se for celular, você tira a internet e deixa no silencioso, enfim. E para você não ser incomodado, ele tocar só a hora do despertador. Por que isso? Simples, a resposta é muito simples. Porque na hora você não vai poder fazer isso. Então, assim, não recomendo quando o pessoal for treinar redação. Não faça no computador, não faça pela internet, não faça pelo celular. Mesmo pesquisando as coisas, por que não? Porque na hora você não vai poder fazer. Uma coisa é enquanto você estiver elaborando a redação, você quer pegar o celular para pesquisar o significado de uma palavra. Tudo bem, uma vez ou outra, beleza, entende. Mas assim, na hora você não vai poder fazer essas coisas, entendeu? Então é bom simular. Aí coloca o timerzinho lá e faz, cara. Só você e a prova. Pega uma água ou uma comida, porque na hora você vai poder levar comida também, e faça a prova. Faça a redação. Deu o timer, já era, esquece. Ou você pode colocar meio que avisos assim, porque na hora o instrutor, ele vai poder, ele vai avisar vocês, ó, falta X tempo, vai ter um relógio lá. Então assim, pô, eu quero ser avisado a cada 40 minutos que eu tô fazendo uma redação. Aí você marca isso. Aí vai tocar, enquanto você estiver fazendo, você percebe, putz, tô com menos tempo, vou acelerar aqui, entendeu? Leitura. A leitura é excelente em questão de redação e não só da redação, mas em toda a escrita em si, tá? Por quê? Porque quanto mais você lê, melhor você escreve. Você vai ler as palavras e o seu cérebro vai perceber que é daquela forma que deve ser escrita. E eu não estou falando assim, você só pode ler os livros do vestibulares. Não é isso. Se você ler os livros do vestibular, melhor, porque assim, você vai que tá aí várias coisas ao mesmo tempo. Você vai ler um livro preparatório para o vestibular, vai adquirir uma bagagem cultural, vai aprender com certeza, sem dúvidas, você vai aprender palavras novas, porque esses livros clássicos tem muitas palavras diferentes que a gente não costuma usar no dia a dia, mas que são interessantes de serem aprendidas. E você vai escrever melhor. Quando você lê mais, você escreve mais e também para sua vida, sabe? Você consegue se expressar melhor. Efetuar sempre o mesmo padrão de redação. O que isso significa?
Não é para você literalmente fazer uma cópia, não é isso. É que assim, isso aqui é um macete, né, que eu gosto de passar para os alunos. Uma pergunta bem simples. Quantas vezes o corretor do Enem ele vai corrigir a sua redação? Apenas uma. O corretor da redação ele não conhece você. Ele não sabe como é seu dia a dia, ele não faz a menor ideia de quem é você. O que ele vai ter lá em relação a sua pessoa? Sua redação, suas palavras, sua escrita, sua mensagem e sua argumentação. Simples. Então, assim, não tem problema nenhum de quando você for treinar, você utilizar, por exemplo, o mesmo início do primeiro parágrafo. Aí depois o mesmo início do segundo parágrafo. Não do primeiro e do segundo, tô querendo dizer assim. Por exemplo, primeiro parágrafo. Nota-se que. E aí você destrincha. Aí no segundo, você usa o segundo desenvolvimento, né? De fato, e destrincha, entendeu? Não tem problema você repetir essas palavras iniciais. Por quê? Porque o corretor só vai corrigir uma vez, entendeu? Não vai ter problema. Então esse é um macete que eu passo aí para os estudantes. Tentem treinar essa mesma base. Por quê? Porque vai chegar lá na hora, você não vai ficar pensando em que palavra que você vai utilizar. Você já vai saber. E você vai se preocupar com o essencial, que é argumentação, referências, citações históricas e outras coisas. Isso aqui, treinar sempre com temas diversos. Essa aqui é a parte em relação à escolha dos temas, né? Eu escolho os temas para os meus estudantes. E se você não tiver um professor ou estiver estudando por parte sozinho, eu sempre recomendo ou de duas uma. Ou você pede para alguém escolher tema para você, mas aí você fala, ó, tem que ser temas desse gênero aqui, né? Não pode ser um tema muito jogado, porque senão não vai me ajudar. Ou se você não é de confiar muito nas pessoas, você escolhe uma base, vai 30 temas, coloca uma numeração para cada um. E aí depois coloca no sorteador online. Tem um monte de site na internet que faz isso aí de graça. E pronto, ele vai sortear um número e você faz a redação. Pronto. Nunca escolha o tema, tá? Das redações. Né? No sentido assim, vou escrever sobre tal tema porque eu tenho facilidade de escrever sobre isso. Porque na hora você não vai poder escolher. Simples. Escrever corretamente sempre que possível, isso não é somente na redação, tá? Que eu passo para os estudantes, é na vida. No WhatsApp, nas redes sociais, usando o computador, enfim, para qualquer coisa. Infelizmente, nós pegamos essa mania de escrever com abreviações, de não se importar se está escrito corretamente ou não, somente se a pessoa estiver entendendo é o que vale. Sendo que não, não é. Porque quanto mais abreviações e essas fugas da norma culta que você executa no dia a dia, você vai estar aí mais propício para escrever errado. E acompanhar a sua evolução e aprender com seus erros. Vai pegar a redação corrigida e leia a redação corrigida. Leia onde o seu professor colocou os erros. Olha, você está escrevendo desse jeito, não é para escrever assim. Você errou a palavra X, você não está colocando citação, você não entendeu o tema. Não é uma crítica à pessoa, é só uma correção da sua redação. Então tente pegar aquilo e evoluir para melhorar e não repetir os erros. Simples. E é basicamente isso, pessoal. Eu agradeço muito aí a atenção de todos. Eu acho que o vídeo deve ter ficado grande de qualquer jeito, né? Eu tenho mania, eu gosto de fazer vídeos grandes, né? Mas acho que a ideia aí foi transmitida, né? Isso aqui é só o básico, tá? Eu pretendo fazer mais séries desses episódios assim, de estudo. Mas é isso, qualquer dúvida, pode colocar aí na descrição e eu dou aula particular também, eu posso corrigir correções, olha, eu corrijo redações de forma avulsa, faço pacotes, enfim. Então isso é tudo, agradeço muito a atenção e um feliz 2023 aí para todos.